Bem-vindo às videoaulas da Biblioteca Virtual da Antroposofia. Meu nome é Leonardo Maia e vamos falar agora sobre como abordar os conteúdos da antroposofia que são apresentados aqui nas videoaulas. O que é a antroposofia? A antroposofia é um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional através do conhecimento suprassensível da realidade do mundo, da evolução e do destino humano. A antroposofia ela quer explicar a realidade. Para isso, ela tem que ir além do conteúdo meramente material do mundo. Ela tenta buscar aquilo que está por trás dessa realidade material do mundo. Aquilo que culmina nessa manifestação sensível do mundo. Este conteúdo é chamado de conhecimento suprassensível ou espiritual da realidade e um dos principais desafios para quem adentra o conhecimento antroposófico. Por quê? Porque o ser humano atual ele não percebe as realidades suprassensíveis. A antroposofia ela reconhece as manifestações físicas e materiais do mundo, mas ela expande o conhecimento para as esferas superiores, para tentar entender as manifestações. Por isso, é chamada de ciência espiritual. E como que ela pretende ajudar o ser humano a adentrar essa esfera suprassensível? Apelando à capacidade de pensamento do ser humano, ao seu intelecto e ao seu raciocínio. E justamente por ela se direcionar à capacidade intelectual e racional do ser humano, ela precisa ser um edifício conceitual. Ela é apresentada sob forma de conceitos que se dirigem à capacidade de pensar e à sede de conhecimento e compreensão do ser humano moderno. Portanto, o conteúdo apresentado deve ser pensado e refletido. Não é para aceitar porque é lindo, profundo ou edificante. O ser humano não deve estar passivo nesta abordagem. Ele deve estar aberto e receptivo, porém tem que estar pensando ativamente em tudo que é apresentado pela antroposofia. Justamente por isso que é apresentada sob a forma de conceitos que se dirigem à capacidade de pensamento. Aqui, nesse aspecto, ela supera a doutrina e o misticismo. Você não tem que aceitar nada, porque senão vira informação ou crença cega, né? Deve-se buscar a compreensão, o sentido naquilo que é exposto. Espiritualidade. A antroposofia afirma que o universo não é constituído apenas de matéria e energias físicas, redutíveis a processos puramente físico-químicos. Ela considera um mundo espiritual estruturado de forma complexa em vários níveis e também descreve seres puramente espirituais que não têm expressão física. Aqui a gente tem um grande desafio, né? Porque estamos falando de espírito, de seres espirituais e não devemos aceitar isso de forma mística ou dogmática. A gente tem que tentar alcançá-los gradualmente, pensando, refletindo, tentando entender o sentido por trás daquilo que está sendo conceitualmente trazido. É um grande desafio, né, da perspectiva antroposófica abarcarmos em nosso próprio pensamento esses conteúdos suprassensíveis. Porque o ser humano atual está fechado para a percepção espiritual, né? Ele está mergulhado no âmago do mundo material e seus sentidos estão fechados aos mundos superiores. Percepção suprassensível. A antroposofia afirma que esse mundo espiritual é compreensível por um pensar abrangente e perceptível conscientemente por meio de uma observação direta suprassensorial. Para isso, é necessário que se desenvolvam individualmente órgãos de percepção que jazem latentes em todos os seres humanos.
A antroposofia, ela diz que é possível perceber sensorialmente esse mundo espiritual e dá indicações de exercícios para despertar esses órgãos de percepção suprassensível, que jazem latentes em todos nós, né? Que qualquer ser humano pode perceber por si mesmo, né? Por si próprio, tudo aquilo que ela afirma. Misticismo. A antroposofia não é um movimento místico. A antroposofia é fruto de observações permeadas por um pensamento consciente e é transmitida sob a forma de conceitos, dirigida à busca por compreensão de fatos, fenômenos e ideias que caracterizam o pensamento do ser humano contemporâneo. Se não usarmos nossa capacidade de pensamento e reflexão sobre os conceitos apresentados, nós adentramos uma esfera mística dentro da própria antroposofia, mesmo que aquilo que seja exposto seja verdade. Porque a proposta da antroposofia é a concepção da verdade pela observação da realidade e pelo nosso próprio pensamento, através de um esforço pessoal consciente. Para ilustrar esse aspecto, eu trouxe um pequeno trecho da GA 121. Seria desastroso para a ciência espiritual se aquele que ainda não consegue ver no mundo espiritual fosse obrigado a aceitar com fé cega o que lhe é dito. Imploro-lhes, agora, que nunca aceite com autoridade ou fé qualquer coisa que eu disser. Rudolf Steiner, GA 121. Moralismo e dogmatismo. A antroposofia não é moralista nem dogmática. Cada um deve estabelecer suas próprias regras de conduta consciente de acordo com o conhecimento e não a partir de impulsos inconscientes ou seguindo tradições cegamente, crenças e superstições. A antroposofia está buscando a verdade, e se nós também estivermos buscando a verdade, então vamos nos encontrar. É isso que a antroposofia quer, buscar a verdade, não impor uma verdade ou uma ideia. Portanto, devemos colocar a antroposofia como uma espécie de guia para alcançar a verdade e concebê-la por nós mesmos. Eu vou deixar mais um trechinho aqui da GA 121 para ilustrar esse aspecto. Você só precisa abrir os olhos e verificar objetivamente. Não apelamos para a crença na autoridade. Não é antroposófico aceitar uma declaração como dogma sobre a autoridade desta ou daquela pessoa, mas é verdadeiramente antroposófico deixar-se estimular pela ciência espiritual e verificar o que a própria vida comunica. Rudolf Steiner, GA 121. Conscienciosidade científica. A antroposofia pretende apresentar-se aos homens de hoje de acordo com o modelo da ciência exata e com a conscienciosidade científica. Deve-se sempre verificar que o que ela transmite confere com aquilo que se observa na natureza, forma um todo coerente e não contradiz fatos científicos e nem a si própria. Ou seja, deve-se sempre verificar se o que ela transmite confere com aquilo que se observa na natureza, forma um todo coerente, não contradiz fatos científicos e nem a si própria. A antroposofia deve ter coerência conceitual entre os seus conceitos e coerência com a realidade objetiva. Verdade. Deve-se observar a integração entre o pensamento e a observação atenta da realidade objetiva, preservando uma busca essencial e honesta pela verdade. Esse é um ponto central, né? A antroposofia, ela não busca a reafirmação de suas ideias, ela busca essencialmente a verdade.
Então, esses aspectos você deve considerar, todos esses aspectos apresentados, ao abordar os conteúdos que são apresentados pela antroposofia. Muito obrigado pela participação, por assistir, né? Bons estudos e até o próximo vídeo. Um abraço.